Oi, Lucas. Vamos lá, gente. Na aula passada eu já havia começado com vocês esse capítulozinho aqui. A propósito, né, nós só vamos estudar a América Latina esse bimestre. E esse capítulo ele fala sobre economia e geopolítica, né? E aí nós falamos brevemente sobre as origens do subdesenvolvimento da América Latina. Essas origens, elas remontam ao período de colonização, né? Porque a América Latina, ela vai adotar um modelo de colonização de exploração, né? Enquanto a América anglo-saxônica, um modelo de colonização de povoamento. Isso vai distinguir muita coisa, né? Como, por exemplo, o período em que cada região, América Latina ou anglo-saxônica, se industrializam. A anglo-saxônica se industrializa muito antes da latina, de modo que até hoje a latina ainda continua tendo países que não são industrializados, né? Simplesmente não se industrializaram ainda, tá? E aí falamos também a origem do nome, né, latina. América Latina vem do conceito de que os países foram colonizados por povos neolatinos. Leia-se, né, espanhóis e portugueses, no caso da nossa região, tá? Embora no meio desta região hajam países, né, que foi colonizado por inglês, foi colonizado por holandês, só que ele continua fazendo parte da latina. Nós exemplificamos a Jamaica, que é ex-colônia inglesa, e o Suriname, que é ex-colônia holandesa, né? Aí, esse T do saber aqui, ele traz para nós algumas características que eu diria até, pessoal, que são as características centrais aqui desse capítulo, né? Os resquícios do colonialismo. O que é resquício? São sobras, né? Sobras do colonialismo. Concentração fundiária. O que é concentração fundiária? Significa que alguns têm muitas terras e outros não têm terra nenhuma, né? Então, gerando ali um problema de desigualdade na distribuição fundiária. E aí vai gerar conflito por terra, tá? Segunda característica. Deixa eu aceitar aqui o aluno. Segunda característica que ele aborda. Desigualdade regional, né? A região, ela não é homogênea, né, do ponto de vista do desenvolvimento. A América Latina é desigual do ponto de vista do desenvolvimento. Se você comparar, por exemplo, o Uruguai com Guatemala, se você comparar o Brasil com a Bolívia, né, e até mesmo dentro do Brasil, né, nós temos grandes desigualdades regionais. A região sudeste é a mais rica, mais urbanizada, né? Enquanto o norte é uma região ainda muito esquecida, tá? Urbanização desordenada, outra característica típica da América Latina. A América Latina, como ela teve um processo de urbanização muito rápido e forte, né? As cidades, elas vão crescer sem estrutura. O que é estrutura para uma cidade? Sem moradia, sem pavimentação asfáltica, sem saneamento básico, né? Sem gerar emprego para todos. E aí vai gerar esse cenário aqui, ó, de favelas, por exemplo, né? Por quê? Porque houve um crescimento desordenado, desorganizado, tá? Dependência econômica. E aqui dando um exemplo do México. O México é o maior exemplo que nós temos de dependência econômica. O México é um grande exportador de petróleo, né? O México produz bastante petróleo e exporta a maioria desse petróleo justamente para os Estados Unidos. Não só petróleo, tá? Mas também o petróleo. Essa é uma característica dos países da América Latina de um modo geral. Eles geralmente vendem produtos de baixo valor agregado, produtos que não são
tecnologias. Lembra de quando a gente falou de divisão internacional do trabalho? A América Latina, ela vai fornecer matéria-prima. A América Latina é uma porção do continente que ela não é desenvolvida, ela é subdesenvolvida. Logo, o que ela oferta no mercado internacional é justamente matéria-prima, né? Ou no caso do México, também a mão de obra barata. Nós vamos ver ali as indústrias maquiladoras mais para frente. Situação econômica atual. É mais ou menos isso que nós falamos aqui agora, tá? Vamos ler aqui o primeiro parágrafo. Observe novamente a divisão apresentada no mapa América Latina e Anglo-Saxônica. Além de aspectos culturais, os critérios socioeconômicos são decisivos para o agrupamento desses países nessas duas regiões. Nós falamos disso na aula passada, né? A classificação em latina e anglo-saxônica não é só de origem colonial, étnica, tá? Um foi colonizado por inglês, o outro foi colonizado por português. Por isso que um é latino e outro é anglo-saxônico. Também, mas vai além disso. O latino é também aquele onde tem subdesenvolvimento, tá? Então olha o que ele diz aqui, ó. Enquanto os países da América anglo-saxônica apresentam alto nível de desenvolvimento econômico e elevados indicadores sociais, os países da América Latina têm níveis de desenvolvimento bem diferentes, com indicadores sociais que precisam ser melhorados para reduzir as desigualdades. De modo geral, os países da América Latina caracterizam-se por economias baseadas no setor primário. Então, produção de matérias-primas. De um modo geral, é isso, né? Essa situação acaba afetando a balança comercial dos países latino-americanos. O que é essa balança comercial? Galera, balança comercial é a diferença do que a gente compra e vende. E aí, de modo que a nossa balança comercial ela acaba ficando negativa, né? Por quê? Porque apesar da gente vender muita coisa, né, a gente vender muito produto, né, o que a gente compra de fora é a tecnologia. Nós já falamos disso em outros momentos. A tecnologia ela é muito mais cara, tem um valor agregado muito mais elevado do que a produção de matérias-primas. Então, nessa troca, a balança comercial ela sempre tende a ficar negativa para os países da América Latina. Beleza? Obrigado. Vamos lá. Depois eu pego. Obrigado. Ok, balança comercial, tranquilo. Só mais um parágrafozinho aqui, ó. O subdesenvolvimento imprime alguns desafios à economia dos países da América Latina, que muitas vezes recorrem a empréstimos de organismos internacionais, como o FMI, tá? E o Banco Mundial, aumentando suas dívidas externas. Outros aceitam investimentos de países com melhor desenvolvimento, tornando sua economia dependente de investidores externos e vendendo os produtos a custos menores para atender o comprador, investidor, né? Então nós temos aqui um modelo, né, de exploração. A América Latina, pelo fato de ser pobre, muitas vezes ela recorre a esses organismos internacionais para pegar dinheiro. Só que aí eles impõem o que nós chamamos de austeridade. Austeridade é quando se corta gastos em áreas que são consideradas essenciais, como a saúde e a educação, tá? Brasil, destaque econômico da América Latina. Gente, o Brasil é disparado na frente, tá? O país mais rico da América Latina. Olha aqui o comparativo de 2017. Brasil com 3,2 trilhões de dólares de PIB, superando o México com 2,4 trilhões e a Argentina com 912 trilhões, não, tá? É bilhões aqui. 0,912, então no caso 912 bilhões de dólares. Tá? Então 0,9 trilhões, então seria 900 bilhões. O Brasil, então, é o país realmente mais rico.
né? Isso não é novidade. É também o mais populoso. É também o mais rico em recursos naturais, né? E a partir dos anos 2000, né? A partir dos anos 2000, nós começamos a ter um crescimento muito forte, né? Principalmente pelo crescimento chinês. O crescimento da China impulsiona o crescimento brasileiro. E repara aqui, ó, de 95 até ali por volta dos anos 2000, a nossa exportação era menor ou equivalente, né, às importações. Só que quando nós passamos de 2000, olha o que aconteceu. De 2000 a 2009 ali, olha o tanto que cresceu nossa exportação. Aqui é 2008 para 2009, crise econômica mundial. Reduziu a exportação e reduziu a importação. Acabou a crise de 2009 para 10, volta a crescer. E aí, quando chegou por volta de 2015, o Brasil entra numa recessão. Quando a Dilma Rousseff estava no poder, né? Inclusive esse foi o estopim para ela ser cassada, né? Tirarem o mandato dela, performance econômica do Brasil. O Brasil entra em crise de novo. E aí as exportações e as importações caem novamente. E o que o Brasil vende para os demais países do mundo? Em primeiro lugar, soja, ferro, açúcar, carne, petróleo, celulose, aviões e helicópteros, café e automóveis. Então percebam que há uma predominância de... Não, José, não é. Eu já te explico. Há uma predominância aqui, inclusive no Brasil, de exportação de produtos primários, né? Soja, derivados, minério de ferro, açúcar, carne. O açúcar é um produto industrializado, mas é o que nós chamamos de semi-industrializado, tá? Mas nós temos também aqui a venda de aviões, helicópteros e automóveis. Então nós vendemos também tecnologia. E aqui nós temos 53% de outros, né? Aí são os mais variados produtos possíveis. Roupas, calçados, né? Máquinas, tudo. Todas as outras demais coisas. Ô José, o que acontece é que o Chile é um país que, vamos pegar aí na última década, nos últimos 20 anos, o Chile tem crescido muito. A economia chilena tem crescido bastante. Mas ainda assim, José, ela não chega nem perto da brasileira, tá? O Chile deve estar com um PIB aí do ano passado, deve ter fechado em torno de uns 500, não chegou nem a 500 bilhões de dólares, tá? Então o Brasil tem aí, por baixo, se for pegar o mesmo parâmetro, 7 vezes aí o tamanho da economia chilena, tá? É que o crescimento dos caras é forte, né, nos últimos anos. Só que também está diretamente relacionada com a dependência de matérias-primas da China. O Chile é um grande minerador, né? Só que quando o minério não vai bem, o Chile se lasca também, cara. Esse é o negócio, tá? Mas assim, o Brasil é disparado na frente o primeiro da América Latina. Bom, olha aqui. Principais parceiros do Brasil, quem são? Nós já falamos também. China em primeiro, Estados Unidos em segundo. Em terceiro, aparece a Argentina. Tá? A Argentina é um grande parceiro do Brasil. Mas a China é muito especial para nós. Né? A China investe muita grana no nosso país. Investe diretamente. Os caras têm investido em muito projeto, principalmente de energia, tá? Mineração e agropecuária. Porque os caras precisam desses produtos, né? Então, consecutivamente, eles acabam investindo no Brasil, né? Não porque são bonzinhos, mas porque eles precisam de matérias-primas, tá? Olha isso aqui, de todos os investimentos de empresas chinesas na América Latina, 55% foram destinados ao Brasil, segundo a Comissão Especial para a América Latina e o Caribe. Será que o Brasil é especial para a China? Dentro da região inteira, 55%, mais da metade do dinheiro investido veio para cá, para o Brasil. Né? Também por quê? Porque o nosso país faz parte do BRICS. Né? Então o BRICS acabou trazendo uma interação maior entre os membros. Né? O povo compra... Ai, Giovanni.
Vamos lá, ó. O acelerado crescimento econômico que a China tem atravessado nos últimos 20 anos justifica essas mudanças. Em 2000, a exportação de produtos brasileiros para a China representava menos de 2% do total. Em 2017, chegou a quase 20%. Tá? Hoje, as exportações do Brasil, de tudo que o Brasil exporta, um pouquinho mais de 20% vai para a China. Então imagina só, 1/5 de tudo que a gente vende vai para os chineses. Fala aí, a gente pode caçar um rolo com a China? Brigar com a China? Se desentender diplomaticamente com os chineses? Não pode, né? Continuando aqui. Aqui está falando, ó, de um setor que a China investe muito no Brasil. O setor da produção de alimentos. México e dependência do capital estadunidense. Nós falamos do México lá atrás, sobre o petróleo, mas o México também é dependente na área industrial. Então, aqui no segundo parágrafo, ó, ele frisa o petróleo. As reservas petrolíferas abundantes do México desempenharam um papel importante nesse processo. Entre as décadas de 1970 e 1980, o crescimento econômico do país foi financiado em grande parte pelo capital obtido com a exportação de petróleo. O parque industrial da região norte do país apresenta uma característica bastante particular. Presta atenção nisso aqui. Isso é conteúdo para prova, hein? As indústrias ali instaladas de origem estrangeira produzem mercadorias variadas, utilizando peças e outros componentes comprados de suas matrizes, geralmente situadas nos Estados Unidos. Ou seja, elas recebem peças fabricadas em outros países e apenas montam um produto final. Essas indústrias recebem o nome de maquiladoras, tá? O que é uma indústria maquiladora, pessoal? Tá. O que é uma indústria maquiladora? É uma indústria que está no norte do México, principalmente, né, pela proximidade com os Estados Unidos. Então elas ficam concentradas no norte. E o que ela produz não fica dentro do México, tá? As peças elas vêm dos Estados Unidos, descem para o México, monta no México e devolve para os Estados Unidos. Isso é chamado de maquiladora, tá? Então essa industrialização que se tem no México, né, na verdade é uma industrialização que não é deles, é dos Estados Unidos. Ou quando a gente olha para aquele PIB lá atrás de 2,4 trilhão de dólares, na verdade aquele PIB não é deles, né, completamente. É principalmente por conta dos Estados Unidos. Então, a gente diz que o México ele tem uma dependência, a maior dependência dos Estados Unidos dentro do continente americano. Tá? Se os Estados Unidos vai bem, o México vai bem. Se ele vai mal, o México se afunda. Como aconteceu com a crise de 2008. Olha isso aqui. Lá em 1994, foi criado o NAFTA, que inclusive acabou, né, o acordo. Fizeram a transição, né, entre NAFTA e esse aqui, ó, o USMCA. Tá? É basicamente a mesma coisa. Tá? São os mesmos países membros, porém com o objetivo de defender os interesses estadunidenses e de seus trabalhadores, o que tem diminuído os investimentos do país no parque industrial mexicano. Olha o que está acontecendo com Donald Trump. Quando acabou o NAFTA e ele recria esse USMCA, essas indústrias daqui, ó, elas estão retornando para os Estados Unidos. Por quê? Porque o governo ele tirou a flexibilização que tinha. Então, por exemplo, aqui no Distrito de Sonora, no México, tem lá 217 indústrias maquiladoras. Essas indústrias podiam produzir aqui à vontade e levar para os Estados Unidos sem taxa, sem cobrar, né, dinheiro para entrar esse produto. Não tinha imposto. Mesma coisa com os outros. Agora, o Trump, ele quer levar de volta essas indústrias para os Estados Unidos. Para quê? Para gerar emprego nos Estados Unidos e, consecutivamente, a performance econômica ser mais satisfatória, né? Se eu tenho mais emprego no meu país, mais gente vai ganhar dinheiro e, consecutivamente, vão gastar essa grana, né? E a performance econômica do país melhora como um todo, né? Conflitos na América Latina.
Olha isso aqui. Grava esse nome aqui, ó. FARC. Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. Tá? Esses caras aqui, pessoal, eles são um grupo de guerrilha. Tá? E foi feito um acordo. Ela surgiu lá em 1964, esse grupo. É um grupo marxista. Tá? Era um grupo que queria transformar a Colômbia num país socialista. Tá? A gente está falando do período da Guerra Fria. Não é? Só que lá em 2016, houve um cessar-fogo. E esses três caras aqui, ó. Esse é o Raul Castro, o Juan Manuel, que era presidente da Colômbia na época, né? E o representante da FARC, que é esse Timoleón Jiménez. Eles assinaram um cessar-fogo em Cuba. Tá? Então Cuba intermediou isso daí. Acabou as FARC? Não acabou. Né? Continua. É isso, Giovanni. Os caras queriam isso. Queria converter a Colômbia ao socialismo. É um grupo marxista. Tá? O grupo continua existindo. Né? Só não é mais ele só não é mais tão atuante como era. Eles sequestravam pessoas, né? Eles tomavam terras de alguns para fazer as bases deles. E interessante são um grupo de guerrilha da selva, tá? Eles vivem no meio da Amazônia. Lógico que não é na Amazônia brasileira, na Amazônia, principalmente colombiana, e também dizem que atuam em partes da Venezuela. Crise de refugiados, aqui é outro ponto importante. Os haitianos, né? Olha o Haiti aqui. Eles têm ido para a América Central Continental e aí eles vêm a pé até chegar ao Brasil. Né? Olha como está Porto Príncipe. Porto Príncipe é a capital do Haiti. Destruiu com o terremoto de 2010. Já era um país extremamente pobre. Aí em 2010 veio um terremoto que devastou, matou uma galera. Eu não lembro quanto foi o saldo de mortos, mas morreu milhares de pessoas. E, além disso, tem aqui também os refugiados da América Central como um todo, né? Principalmente aqui ó, em Honduras. Honduras, 2017 para frente, começou a ter uma série de imigrações de pessoas indo para os Estados Unidos. Olha a condição desse povo aqui. Olha que louco. O caminhão vai carregado, caravana de gente mesmo. Isso aí é por vários quilômetros, né? Sim, isso aqui... Professor, lê meu comentário ali que eu escrevi, obrigado. Tem que ser comunista, né? É isso, Breno. Nossa, carro. Bem isso. Lógico que isso aqui, pessoal, não é só de Honduras, tá? Aqui tem pessoas de várias nacionalidades. A propósito, um dos países que tem mandado muito imigrante é Cuba, a nação socialista da América, né? Aqui não tem desenvolvimento econômico. Cuba é um país muito pobre, né? Tudo é contadinho. Quantos pães você vai comer, quanto de recursos você vai consumir. Né? Não tem recurso. É uma ilha, né? Uma ilha com cerca de 10 milhões de habitantes e não tem recurso para todo mundo. Então tudo é muito regrado, né? E mais recentemente, né? Os venezuelanos aqui no Brasil. Só 2018, né? Apenas nos primeiros meses de 2018, um acréscimo de 1000% em relação a 2015. Cerca de 50 mil entrou só naquele ano. A estimativa hoje é que cerca de uns 120 mil venezuelanos entraram no nosso país. E aí os brasileiros estão ficando doidos, né? Parece que está entrando um monte de venezuelano aqui. Na verdade, o número total é pequeno. Tá? Parece que é grande, mas não é. É pequeno. Se comparado à Colômbia, por exemplo. Oi? É que tá vindo tudo de uma vez. Nem isso, Breno. É porque a gente vê na rua um caso, outro caso, parece que é muito, né? Só que é pouco. Se a gente for comparar com a Colômbia, aqui no Brasil entrou cerca de 100 mil. Na Colômbia, 1,5 milhão. No Equador, lá quase 1 milhão. Milhão, cara. Então, muita gente, né? Principalmente Colômbia, Equador e Peru também. Peru passa de 1 milhão.
quase 2 milhões. Eu acho que o Peru até passou a Colômbia em recebimento de refugiado venezuelano. Até mesmo pela proximidade geográfica, né, e também pelo idioma, né? Lá eles falam o espanhol também. E temos aqui, ó, disputas por fronteiras na América Latina. Isso aqui são soldados, olha que soldados destemidos, ó. Soldados do exército peruano patrulham o rio Cenepa e seus arredores na região da Cordilheira do Condor, na Amazônia peruana. Ah, moleque, hein? Então, soldado peruano, vamos ver aqui, ó. Aqui no 3, ó. Chile e Peru, disputando território. Onde esses malucos estão patrulhando aqui, ó. Eles disputam a parte de terra que tem aqui, bem na divisa dos dois. Aqui entre Bolívia e Chile, também, mesma coisa. A Bolívia, ela reivindica um pedaço de terra para acessar o oceano. Lá embaixo, no 4, entre o Chile e a Argentina também tem uma disputazinha por terra. Aqui no 5 é uma disputa bem conhecida, das Maldivas, né, entre ingleses e argentinos. Olha o 5. Reino Unido e Argentina. Lá no 9, olha ali, ó, entre Guiana e Suriname. No 8, entre a Venezuela e a Guiana. No 1, entre a Colômbia e Venezuela. Então tem vários aqui, ó, tem 11 disputas por territórios. E é isso. Deixa eu